Olá, gente, mais um vídeo aqui para o nosso canal do YouTube, Papo de Ombro. Se ainda não segue a gente aqui no YouTube, sinta-se à vontade, pode seguir, pode comentar. A gente acaba respondendo os pacientes e acaba tirando as dúvidas que vão surgindo aí no decorrer dos vídeos e do que a gente vai falando para vocês. Hoje eu vou tirar uma dúvida que é bem comum dos pacientes, né? Para o médico não é tão comum, porque a gente já está habituado. Mas qual é a diferença entre fazer uma injeção e fazer uma infiltração? Então vamos lá, gente. Qual é a diferença entre fazer uma injeção e fazer uma infiltração? Basicamente, a gente faz injeção com uma seringa. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Aqui eu tenho uma seringa de 5 ml e eu tenho uma agulha 25G, que é uma 25x7, que é uma agulha preta que a gente está acostumado a falar para os pacientes no dia a dia, né? A agulha que a gente vai fazer junto com a seringa a medicação. A gente vai, aspira a medicação e a gente tem uma medicação para ser feita injetável. Injetável significa que essa medicação ela pode ser feita de várias formas. Ela pode ser feita subcutânea, ela pode ser feita intramuscular, ela pode ser feita intravenosa e ela pode ser feita intraarticular. Basicamente são esses 4 componentes. O que é a subcutânea? A subcutânea é a que a gente faz logo abaixo da pele na gordura, que é bem comum agora os pacientes que fazem as canetas emagrecedoras, essas são aplicadas no tecido subcutâneo. Ou o paciente que faz insulina para diabetes, é a mesma coisa, isso é feita no tecido subcutâneo, que é nessa parte da gordura logo debaixo da pele, tá? A absorção normalmente é um pouco mais lenta nesses locais, né? A gente vai dispensando a medicação à medida que ela vai saindo da gordura e entrando nos vasos. A segunda forma da gente fazer uma aplicação é intramuscular, que é dentro do músculo, é um pouquinho mais profundo, passa a camada de gordura e chega no músculo e a gente faz essa medicação intramuscular. Essa medicação intramuscular dentro do músculo, ela tem uma ação um pouquinho mais rápida. E a terceira forma de fazer a injeção é quando a gente faz ela na veia, que a gente faz um acesso venoso ou um acesso arterial, dependendo de como tu quer aplicar, e a medicação é feita dentro da veia. Essas 3 formas que eu falei para vocês são injeções. É a forma da gente fazer uma injeção nessa região, mais comumente para dispensação da medicação mais rápida do que muitas vezes por via oral, para tomar. Elas acabam fazendo um efeito mais rápido e mais potente da medicação, principalmente em curto prazo. E as medicações orais elas acabam tendo que ser dispensadas porque elas passam por absorção, depois elas vão ser liberadas na corrente sanguínea. Agora, quando a gente vai para aquele quarto passo, que é basicamente a gente fazer uma injeção dentro da articulação, isso tem um nome, é chamado de infiltração articular, tá? Então, quando o médico fala para vocês, vamos fazer uma injeção, a injeção, na verdade, é a gente fazer uma aplicação, uma medicação, ou subcutânea, ou intramuscular, ou endovenosa, com uma medicação que o médico te prescreveu. E a infiltração, ela é uma injeção dentro da articulação. Mas por que isso, William? Por que a gente faz uma infiltração dentro da articulação e por que a gente faz medicação na veia? Não é a mesma coisa? De certa forma, sim, a medicação ela vai ser liberada e dispensada no paciente da mesma forma. O que acontece? Muitas patologias, elas existem, principalmente no ombro, numa determinada região. Então, vou dar o exemplo que eu falo já nos vídeos anteriores para vocês sobre a bursite. A bursite ela é uma inflamação, uma doença num espaço só e não na articulação inteira. A parte do ombro lá dentro, a articulação glenomerular, ela está normal, a articulação entre o ombro, né, a escápula e o húmero. Então, a gente não precisaria, em teoria, fazer uma medicação que chegasse em toda a articulação. Então, a infiltração ela serve normalmente para esses casos em que eu quero só tratar uma zona, só uma região. Então, a gente vai lá, muitas vezes guiado por ecografia, e penetra com a agulha nesse espaço, injeta a medicação dentro desse lugar e a gente tira a agulha. Essa foi uma infiltração que a gente fez na articulação, no espaço subacromial, que é o espaço que a gente vai tratar a doença da bursite. Entendido, pessoal? A gente já tentou fazer resumido aqui para vocês entenderem o que é uma coisa e o que é outra. E a dica do vídeo é, não tenham medo da infiltração, ela é super boa.